Estamos gravando a aula de hoje aí de História e Ensino, dia 18 de setembro. Então, o tema, né, que a gente vai tratar hoje, já vem tratando aí nessa semana, e vamos também tratar semana que vem, é justamente a discussão, né, entre as questões aí de estudos de gênero e o ensino de história. Eu acredito que vocês já tenham, né, tratado em algum momento do curso, enfim, né, talvez, não sei se chegaram a ter alguma aula específica, ou uma experiência de pesquisa, enfim, né, então, eu coloquei os textos lá para a gente também falar com base, né, nos textos, mas, como eu disse ali no grupo, gostaria que vocês também, né, falassem alguma experiência de vocês, assim, né, para enriquecer a aula, né, colocassem aí algumas questões que vocês tenham, quiserem falar, né, óbvio, uma situação que viveram, que presenciaram, que souberam também, né, que teve envolvida essa questão de gênero. De qualquer maneira, eu vou começar uma apresentação aqui que eu montei, e aí a gente vai trazendo questões, tá? Gente, só falando, né, que eu coloquei a presença lá, né, não esqueçam de registrar aí a presença no Moodle, tá? Fiz uma apresentação assim mais geral aqui, mas aí a gente pode ir colocando, vocês podem ir falando também. O conceito de gênero em si, né, pelas apresentações ali dos áudios também, já acho que vocês dominam, né, enfim, mas é sempre bom só passar rapidinho sobre isso, pelo menos. Só lembrando agora que eu tinha falado antes da gravação, né, que eu coloquei nota lá para as atividades de vocês, daí não sei se apareceu ou não, aí vocês entram na tarefa lá na atividade e vejam a nota que vocês ficaram daí pelo áudio, tá? Porque tudo que é tarefinha, coisinha, vai valer algum pontinho, meio ponto, alguma coisa vai valer, tá, gente? Então, assim, aquela nota que tá lá, não quer dizer que vocês tiraram, por exemplo, se, né, que o Moodle tá ali, é 100, eu botei 80, 90, 100, enfim, quer dizer que é por cento, né? Por exemplo, se vale meio ponto, vocês têm 80 ou 90 ou 100%, né, daquela nota, no caso. Óbvio que o trabalho, né, de apresentação aí das linguagens, esse que é o que vai valer mais nota. Bom, mas aí o conceito de gênero mesmo, então, né, ele é fruto aí de muita discussão, né, de muita interação, enfim, política e teórica, né, e aí é uma categoria relacional, né, não é só, não, gênero não quer dizer estudar a história das mulheres, e sim as relações entre homens e mulheres, né, eu acho que isso vocês já têm, né, já tem bem claro, pelo que deu para perceber ali na atividade, enfim, né, e o próprio conceito de gênero, né, gente, mesmo que tenha vindo como uma novidade, aí a partir principalmente dos anos 80, 90, hoje ele já é um conceito que algumas teóricas já estão dizendo que ele está superado, já estão querendo ir além do gênero, né, que o gênero mesmo já provocaria divisões, enfim, e que, na verdade, alguns até defendem a ausência do gênero, enfim, ou algo mais fluido aí entre homens e mulheres e não a questão da diferença, né? Porque o gênero ele ressalta também, né, a diferença, enfim, relações entre homens e mulheres, porque existem, né, homens e mulheres, enfim, existe algo que diferencia. Mas quando ele surge, ele é uma grande inovação, e ele vai separar, né, o que é a categoria biológica, né, do sexo, da esfera social e cultural, que é algo, né, então, que a gente constrói ao longo da vida, enfim, com as nossas interações com a educação, enfim, né, algo que a gente constrói a nossa identidade de gênero.
Até eu encontrei um site que tem, assim, achei muito bom o conteúdo, mas eu achei que assim, não sabia se para vocês ia ser muito batido, com todas as divisões, assim, para entender o que é sexualidade, o que é gênero, o que é, sabe, diferenciação, enfim, o que significa ser cisgênero, transgênero, acho que isso aí vocês já devem ter bem claro, não sei se alguém não tiver também, né, pode, né, se quiser me pedir o material, eu posso passar, porque é difícil, às vezes, não sei exatamente em que ponto, né, da discussão todo mundo já está, então pode ser que alguns isso já é batido, para outros não é, então, né. Um marco em toda essa discussão, né, é o livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, de 1949, que é onde tem aquela famosa frase, né, que todo mundo cita, né, não se nasce mulher, torna-se mulher. O livro é em 2 volumes, e essa frase ela está bem no começo do segundo volume. É um calhamaço enorme. Então, já ali, embora ela não use o conceito ainda, a palavra gênero, ela já coloca isso, que é algo que se constrói, né? Esse trechinho ali, né? Não acredito que existam qualidades, valores, modos de vida especificamente femininos, seria admitir a existência de uma natureza feminina, quer dizer aderir ao mito inventado pelos homens para prender as mulheres na sua condição de oprimidas. Não se trata para a mulher de se afirmar como mulher, mas de tornarem-se seres humanos na sua integridade. Né? Então, assim como não se nasce mulher, também não se nasce homem, né? Algo que a gente constrói. Só que para o senso comum, essa afirmação, meu Deus, tem pessoas que realmente acham que ela é muito perigosa, né? Não conseguem alcançar toda a profundidade dela. Então, o gênero envolve relações de poder, né? Papéis, e aí a gente entra o que é para o menino, o que é para menino, o que é para o homem, o que é para a mulher, né? E desde que a gente é criança, né? As brincadeiras, os brinquedos, enfim, e depois na vida adulta, né? Trabalho para homem, trabalho para mulher, enfim, as funções, os papéis dentro de casa, né? E na rua, em qualquer lugar. Então, no momento que ele surge, ele inova porque ele vai, né, enfatizar essas diferenças, né, biológicas ou sexuais, né, entre homens e mulheres. E toda essa discussão, né, surge principalmente ali nos anos 60 e 70, no movimento feminista. Ali eles vão denunciar, na verdade, né, que essa divisão, diferenças biológicas ou sexuais, leva à naturalização da dominação masculina. E aí, principalmente as feministas que vão trazer essa discussão. E no primeiro momento, então, a gente tem a história das mulheres, ali anos 60 e 70, que as mulheres são apagadas, né, da historiografia, né, tanto na escrita, né, os trabalhos que elas escreveram, e tanto na participação, as mulheres como sujeitos históricos, né. Eu queria perguntar para vocês se em algum momento da graduação de vocês leram esse livro, Gênero e História, da Bonnie Smith. Vocês sabiam ou leram em algum momento, alguma disciplina? Não? Não me recordo. Não? Tá. Eu Também não imaginei, lembro. eu imaginei que não, tá? Pois é. Então, assim, gente, esse é um dos livros que mais me abriu os olhos, assim, para essa questão. Para mim foi muito revelador, que eu tive acesso a ele depois também da graduação, enfim, e eu fiquei muito pé da vida com os meus professores, sabe? Principalmente, assim, de teoria, de, né, teoria 1 e 2, introdução, enfim, porque eu não sei vocês, mas eu pensei assim, nossa, só tem historiador homem, parece, sabe? E só lê, né, os franceses, os ingleses, assim, no máximo a Michelle Perrault, assim, sabe? É muito difícil na graduação você ler mulheres, né? Então, assim, uma coisa que me pegou muito quando eu li esse livro, e ela vai falar, nossa, tem mulheres historiadoras no século XVIII, no século XIX, e como assim eu não sabia disso, sabe? Então, assim, quando eu li esse livro foi, assim, o máximo, foi uma revelação. Pressa.
Oi. Sobre essa coisa, né, de mulher historiadora, acho que a nossa turma, não sei quem veio da manhã para noite, mas acho que a nossa turma da noite a gente até leu bastante, assim, autora mulher, Uhum. que a gente tem, por exemplo, tipo a Nelly, a Michelle, né, Ah, que sim. usam Uhum. bastante autoras mulheres. Uhum. Infelizmente, acho que pouquíssimos, quase nenhum autor negro, né? Mas essa é outra Uhum. discussão. Agora, de teoria, acho que a gente não viu nenhum texto de nenhuma mulher, né? Acho que a gente quase não vê mulher na área de teoria da história. Não sei, posso estar errado. Tipo, ensino, sim. Ensino tem Uhum. bastante. Pedagogia, essas coisas. Uhum. Mas parece que, tipo, teoria. Pelo menos eu não lembro, assim, nenhuma das Uhum. nossas matérias de teoria. No Corrijam período se eu da estiver manhã, a errado. gente também, a gente teve teoria um com o Paulo, a gente também não teve mulher Uhum. e cabia, eu não lembro também de ter lido autora mulher Uhum. também. Veja só. Pois é. Isso é uma questão muito séria, né? Muito séria. E assim, eu, desde o início da minha docência, comecei a pensar nisso, e foi a própria demanda de vocês, alunos, enfim, né, e alunas, que me fizeram pensar isso, sabe? Principalmente pedindo realmente, poxa, a nossa bibliografia é só homens brancos, né, europeus também, pensando, né, muito poucos autores brasileiros também, ou latinos, né, e aí mulheres menos, negros e negras menos ainda, né? E aí envolve várias questões, né? Porque dependendo do tema que você tratar, realmente só vai ter homem branco escrevendo, né? Então, assim, tem vários vieses nessa questão, né? Se você ficar só nos clássicos, nos temas mais eurocêntricos, né? Porque aí mostra a questão de quanto, né, o ensino de história é eurocêntrico, como a gente já vem vendo lá na discussão, né, que a gente já falou aí das questões étnico-raciais, por exemplo, né? Então, aqui na questão de gênero é né, outro exemplo de quanto a nossa historiografia, a nossa história é colonizada. Isso que a Beatriz falou agora, eu fiquei pensando, realmente é um lugar para a gente pensar por que, né, a maioria das mulheres vão para a área de ensino de história e não vão para a teoria, né? Que faz as mulheres, parece que essa coisa de ser professora, né, é uma profissão feminina, será que isso também não está envolvido, essa divisão dos papéis, né, e na área de história é uma área que tem bastante, né, participação masculina também, porque se você pensar, né, tem áreas mais de docência mais feminina, outras que são mais equiparadas. Eu me lembro que algumas turmas na minha graduação tinha mais, né, homens do que mulheres assistindo, né, ou pelo menos a meio e tal, né? Mas como assim, né? Por que será que os homens eles pensam melhor, eles teorizam melhor do que as mulheres? Por que isso, né? Então, eu acho que é um ponto interessante aí da gente até investigar, né? Fazer, isso valeria até uma pesquisa, algum IC, alguma coisa assim, de buscar, por exemplo, publicações em periódicos, né? Que a gente tem periódicos de teoria, né? Tentar fazer uma avaliação, quantos por cento de autores e autoras, né? Que a gente poderia encontrar. Eu conversei com ela, acho que agora ela já está começando o mestrado dela, essa aluna de filosofia, que o projeto de mestrado dela era mais ou menos sobre isso. Ela explicou que, basicamente, a epistemologia da filosofia é misógina. Tipo, o próprio cerne, assim, do que define a ciência. Eu não sei muito o que ela escreveu, porque ela ainda estava, tipo... Foi bem assim no começo do ano, ainda estava bolando, assim, o projeto. Mas acho que dá para investigar alguma coisa nessa área, de talvez, tipo, pensar... não sei, talvez com aquela coisa do saber mágico, por muito tempo ele foi associado ao feminino, né? As mulheres tinham mais essa coisa da espiritualidade, de certa forma. A Igreja Católica vai tirar isso, mas se for ver em muitas sociedades antigas, né, você tem essa coisa da a mãe terra, a matriarca, né? Sim. Principalmente em muitos grupos africanos, né, do continente africano, você tem muito forte esse matriarcalismo.
talvez dê para pensar numa coisa do tipo, talvez, que essa teoria também nega essa percepção filosófica do mundo, talvez, que vem junto com essas, sabe, com essa percepção de mundo diferente da ciência positivista se impondo sobre... Pois, enfim. né? Mas Essa é uma coisa que eu lembrei aí. Não, mas é um ponto interessante, sabe por quê? Eu já tinha pensado nisso, porque eu estou dando também aula para o primeiro ano, na verdade, para as 2 turmas de primeiro ano, que não sei se vocês sabem que mudou, né, o currículo, mas assim, exatamente como ficou. Tem sabe vocês tiveram aquela introdução aos estudos históricos lá, né, no primeiro ano. Então, assim, essa disciplina, ela se dividiu, na verdade. Agora eles têm uma que é a introdução ao campo da história, e também tem uma introdução à pesquisa, e, se eu não me engano, introdução ao ensino, que eu achei bacana também, porque já no primeiro ano já começa a discutir algumas questões, né, tanto de pesquisa, ensino. E eu fiquei com essa do campo da história, que até para mim foi um pouco, está sendo, né, não está sendo tão fácil, porque é uma disciplina nova, né, então, tipo, tem que... E eu não posso entrar também, confundir, né, com quem está dando pesquisa e ensino, então eu tenho que achar um filão, assim, meio o que faz o profissional da história, né? Enfim, tá indo. E aí eu propus uma discussão inicial com eles sobre o que é história. E aí eu mesma comecei a ver, né, quais são os principais historiadores que têm textos debatendo o que é história. E, claro, aquele clássico do Mark Bloch, né, vocês todos já estudaram, então todo mundo passa por Mark Bloch. Tá, mas além disso, né, o que trazer, né? E aí eu trabalhei, por exemplo, Edward Carr, que é um inglês, Hobsbawm, que é um, né, marxista, um ponto de vista diferente do que é a história. Trabalhei até o Durval, que é mais na linha do Hayden White, assim, né? A questão de história e literatura. Estou trabalhando, eu digo, não, vocês têm que saber, né, várias visões de história. E aí eu queria colocar mulheres, né? E difícil, gente, olha, difícil encontrar um artigo assim legal, uma visão de uma historiadora assim na mesma vibe de ensinar assim, o que é, né, de entender qual seria a visão de história de uma historiadora, de uma mulher, sabe? Aí eu até coloquei lá no Facebook, até pedi ajuda para os meus colegas, assim, o que vocês indicam, né? E foi assim, as pessoas, né, não tinham muita coisa para indicar. Então, está indo bem no sentido que a Beatriz colocou, a dificuldade, né? O porquê que tem tão poucas mulheres teorizando, né? E parece que fica restrito daí ou a história de gênero nos outros campos, ou a história de gênero, ou a história cultural e étnica, e é só. Sim. Campos. E a gente vê também essa questão da negação, né, de consumir, né, essas publicações das mulheres, né, pelos homens, né, tanto é um maior exemplo, acho, disso, os livros do Harry Potter, né, que a autora, ela colocou só os iniciais para evitar que meninos, homens, né, deixassem de ler os livros a partir do momento que vissem que era uma mulher que escreveu. Sim. Vocês devem, talvez, assistir lá na Netflix o Mary Shelley, né? Não me lembro se esse é o título, mas é um filme muito legal, conta a história dela, da Mary Shelley, que é autora do Frankenstein. Não sei se alguém assistiu o filme, muito legal, não me lembrar o título agora. Conta a história dela. E ela lá no século XVIII, início XIX, né? Tendo que colocar o nome do marido, né? Como autor do livro. Que imagina, ninguém ia comprar um livro escrito por uma mulher, né? E ela é filha da Mary Wollstonecraft, né? Que é uma das primeiras feministas aí do mundo, acho que é o primeiro livro feminista, né? O livro dela. Então, vocês vejam, ainda hoje, né? Tem várias histórias, eu tenho assistido vários filmes que contam histórias, assim, semelhantes de mulheres que têm que usar o nome, né? Do marido, de alguém, né, se passar por homem para conseguir, né, ocupar um espaço, né. Mas, assim, sobre esse livro, ano passado eu dei teoria 1 e eu trabalhei. Então, o pessoal, né, que o ano passado fez teoria 1 comigo, se deu bem, porque a gente leu praticamente todo esse livro aqui da Bonnie Smith, Gênero e História, né.
E esse livro é sensacional, gente, assim, eu indico muito, muito mesmo, porque não ela vai trazer, assim, desde o século XVIII, tá, mulheres que estão escrevendo história e estão sendo marginalizadas, elas vão, a dificuldade que elas tinham, inclusive, para ir no arquivo fazer pesquisa, mulheres que tinham que fazer suborno ali com o arquivista para entrar no arquivo, sabe, para conseguir uma fonte, depois para publicar, e às vezes usando pseudônimos até de homens, enfim, uma dificuldade toda, mas fazendo história, sabe? Então, assim, é muito legal, assim, e além disso vai entrar na vida privada de alguns dos famosos historiadores, por exemplo, Leopold von Ranke, o próprio Michelet, que tiveram as suas mulheres esposas, elas escreviam com ele, né? Então, vários desses historiadores tinham, eles eram assessorados por mulheres da própria família, mulher, esposa, enfim, sobrinhos, tinha várias mulheres que ajudavam ele a fazer fichamento das fontes e tal, e ninguém levava crédito nenhum, era sempre a obra do grande historiador, sabe? Então, recomendo muito, assim, precisam ver os podres dos grandes autores aí do século XIX até, e ela conta um podre, inclusive, até do Lucien Febvre, dos análises, enfim, então, eu recomendo demais, assim, essa discussão da historiografia, acho que é o melhor livro que existe. Profe, a senhora não tem PDF o livro? Eu estou procurando aqui no Google para mim baixar, mas eu não estou conseguindo. Eu tenho sim. Querem que eu coloque lá no Moodle? Se puder enviar no Moodle. Coloco sim, tem, porque eu acabei escaneando, né, justamente para trabalhar com o pessoal daí. Então tá. E aí algumas obras importantes, até que num daqueles verbetes elas citam, e realmente acho que para ficar mesmo como indicações, enfim, futuras aí, né? Em 75, o livro da Gayle Rubin, né, que vai falar aí do sistema sexo-gênero, né, o tráfico das mulheres, notas para a economia política do sexo. O livro de 82 da Leonor Calveira, El Género Mulher, né, que é uma argentina espanhol. Em 86, a Joan Scott, que é até hoje uma das mais importantes historiadoras aí dos estudos de gênero, publicou, né, um artigo que foi um marco, assim, tanto em inglês, em seguida ele foi traduzido para português, né, em 1990, que vai realmente, né, colocar aí o gênero como uma categoria útil de análise de história, bem assim o título do artigo que foi publicado aí na revista Educação e Realidade da URGS. Depois, em 89, né, o Problemas de Gênero, da Judith Butler, que aí em seguida já foi traduzido também no Brasil. E também aí quem adentra esses estudos é bem importante a história da sexualidade do Foucault, né, em 3 tomos. Eu posso botar depois também esse link, encontrei mais alguns que são considerados essenciais, tinha uma matéria bem boa que está no GL 10. E aí, não tem como não pensar também, porque se a gente vai pensar no ensino, a gente também tem que pensar não só, né, academicamente, mas também o que o senso comum, né, vê a questão do gênero e como a gente pode, né, desconstruir isso, né, então, o senso comum vai priorizar aí a diferença física, né, entre homens e mulheres para justificar, então, a dominação, né, e as diferenças, até trouxe ali uma fotinha do Malafaia e da ministra Damares ali, toda de azul, né? E eu encontrei um monte de coisa dessas, assim, pessoal tirando sarro, ela com roupa azul, dizendo que menina usa rosa. Então, não vale nem a pena falar, porque é muito ridículo, né? Mas aí tem a questão da ideologia de gênero, né? Que, inclusive, eu encontrei um portal que vai encontrei essas imagens aí, faz toda uma desconstrução também, uma contextualização, né, do que é ideologia de gênero. Eu acho que a gente tem que saber, pelo menos, como que isso começou e surgiu, para a gente também poder, né, desconstruir isso nas nossas práticas, né. E surge a partir da Igreja Católica, e que vai começar a criticar, né, o
o termo gênero, lá, aquele Papa anterior, na verdade, acho que quando ele formulou essa crítica já antes, né, de ser Papa, enfim, mas o Ratzinger, se eu não me engano, que era o Papa, aquele Papa que abdicou antes do Papa Francisco ali, que, né, um dos que mais foi contra, né, e propôs, então, falar, né, como se fosse ideologia de gênero, porque o termo em si é uma deturpação, né, quem fala, né, em ideologia de gênero está, na verdade, não entendeu direito a discussão e está fazendo né, uma crítica como se sempre que se falasse de gênero, né, nas escolas, em qualquer situação, você estaria, de alguma forma, influenciando as crianças a mudar de sexo, de gênero, enfim, porque eles não entendem muito bem. Eu percebo assim, acho que alguns, né, pelo menos não entendem muito bem qual é a diferença entre uma coisa e outra, né? Então, a palavra mesmo, gênero, parece que virou um bicho-papão, assim. Então, essa expressão ela tem sido usada, enfim, para destruir tudo, assim, para dizer que, na verdade, o gênero é um projeto para destruir a família, né? Então, a ideia, né, quando aparece fotos de famílias de 2 homens ou de 2 mulheres, enfim, né, isso é algo que o pessoal já, né, sai com aquele discurso todo do ódio, enfim, porque se vê ameaçado, né, e aí eu acho interessante isso até no texto da Guacira, ela coloca, né, se a heteronormatividade, vamos dizer assim, o ser hétero, né, é algo normal e natural, como querem alguns, por que eles têm que estar sempre reafirmando isso? Né? Parece que não é tão garantido assim, né? Será que é tão normal assim? Que você tem que estar sempre reafirmando, né? Prof, Oi. deixa eu contar um caso que já pega isso já. Aqui em Prudentópolis, um tempo atrás, acho que foi em julho, rolou um questionário que uma professora de educação física tinha aplicado aos alunos dela e era sobre questões de gênero, sabe? Falava sobre por que meninas se sentiam... Se meninas que não praticavam, que jogavam futebol se sentiam excluídas, se meninos que não jogavam futebol se sentiam como, sabe? E, tipo, por que é natural que meninas não joguem futebol e fiquem na parte que joga vôlei, esse tipo de coisa. Meu Deus, por quê? Sério, rodou no Facebook isso de um jeito, e todo mundo nos comentários, meu Deus, ideologia de gênero nas escolas, e estavam querendo processar a professora, e, nossa, deu uma bagunça, assim, de um jeito absurdo, sabe? Que daí o cara que publicou queria se candidatar e já colocou tudo em cima disso, sabe? Só sei que foi um caos, assim, por causa de um questionário que basicamente levantava questões sobre mulheres e homens em esportes. É tipo, é uma coisa que naturalmente, tipo, é naturalizado como mulheres em algum tipo de esporte, ou não praticando eles, e homens praticando futebol, não jogando vôlei ou coisa do tipo, né? Era basicamente um questionário para refletir sobre isso, aí caíram em cima falando que era ideologia de gênero e todo esse tipo de coisa. Foi, assim, horrível. De uma ignorância absurda. Nossa, que horror. Bom mesmo o professor que manda correr atrás da bola na quadra, né? Não, agora, o texto também comenta isso, né, mas eu fiquei pensando, quando eu era criança, né, que faz bastante tempo, já era meio assim, né, tipo, eu nunca joguei futebol na escola, né, não sei vocês, mas era vôlei para as meninas e futebol para os meninos, basicamente, assim, né? Não sei como é que foi. Eu sofri bastante com isso, porque eu gosto muito de praticar esporte. Agora até eu voltei pro vôlei esse mês, para uma competição lá, e eu lembro que eu gostava muito de futebol e handebol. Adorava, assim, jogava muito, 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 comprava chuteira, comprava caneleira, participava de campeonato. Mas aí fui parando e ficando só no vôlei por causa das piadinhas, por causa até os professores, né, homens fazendo piadinhas. Ai, sabe, coisas assim ridículas, assim. Que aí acabei ficando só no vôlei mesmo, que era o lugar que eu pertencia, né? E aí eu acabei deixando o futebol. Até tem umas medalhinhas ali, algumas coisas assim, mas
vendi minha chuteira e tal, eu lembro que eu me revoltei na época, assim, e nunca mais, aí fui jogar, por causa disso, já ficava essa pressão, assim. Que coisa triste, né? Se limita tanto, né, o desenvolvimento, né, de cada um, enfim, os gostos, né, poxa, autonomia, né, você manifestar o que você gosta e movimento é importante, né, poxa, super importante, desenvolvimento físico e mental estarem juntos, né. Bom, mas aí, então, dentro do campo mesmo científico, né, dos estudos de gênero, então, tem as duas dimensões, tanto de movimento social e mais campo acadêmico, que, na verdade, no início, mais movimento social, mas eu tenho visto que, em geral, né, as pessoas que estudam gênero também participam de protestos, também se envolvem, né, em questões políticas, e não tem como, né, porque é uma questão que vai mobilizar, eu acho que politicamente, eticamente, vai exigir de alguma forma que você se posicione, né, sobre esse tema, mas, enfim, tem uma série de temas, de questões que podem ser estudadas, né, o próprio grupo, né, das pessoas LGBT, aí, enfim, masculinidades, violências, né, interseccionalidade, entre os diversos feminismos, por exemplo, né, queria só colocar aqui os clássicos aí dessa concepção de ver, né, várias dimensões aí relacionadas ao gênero, que é Gênero, Raça e Classe, que justamente é o título de um dos livros da Angela Davis, né, que é uma teórica e uma ativista também importantíssima, né, feminista negra, que aí também a gente tem que olhar, né, tem que pensar sempre nessa interseccionalidade, né, são várias demandas, são vários grupos, né, justamente um feminismo, esse que lá dos anos 60 e 70, um pouco mais de classe média, e que as mulheres negras não se viam representadas, elas tinham demandas que esse feminismo não atendia, né, as mulheres indígenas, por exemplo, têm outras lutas que aí também, né, então, acaba se formando vários grupos, mas que também, né, se conectam dependendo das demandas, enfim, que tem que lutar, né, que tem que atender. A Bell Hooks, não sei se conhecem, é uma autora também super importante, recentemente tem a editora Elefante, que é uma editora também que eu recomendo para vocês, que fiquem atentos aos livros deles. Eu já comprei vários, eu sou fã dessa editora, estou fazendo propaganda para eles, porque eles só publicam livro bom, né? O que eu posso fazer? Então, tanto na área ambiental quanto nessa área de gênero, nossa, talvez já tenham ouvido falar da Silvia Federici, Caliban e a Bruxa. Nunca ninguém leu na faculdade esse livro, por exemplo. Vê, eu trabalho essas coisas com os meus alunos, né? Ano passado também, quando eu dava religiões, eu trabalhei o Caliban e a Bruxa, porque ela vai mostrar toda a construção que teve, né, a questão da bruxaria no período aí da Idade Moderna, o significado disso. Ela vai ter uma teorização super assim inovadora, vai ligar justamente com o surgimento do capitalismo essa né, de chamar as mulheres de bruxa, né, de ter a queima, né, na fogueira, né, de centenas de mulheres, milhares até, enfim, né, nesse período, enfim, ela vai trazer uma interpretação marxista inovadora. Então, assim, essa editora é maravilhosa, publica muita coisa aí de feministas, né, e estudos de gênero em geral. E também esse livro específico da Angela Davis, também é da editora Boitempo, que é outra editora marxista e bem importante. Se vocês quiserem esses livros, eu tenho tudo em PDF, gente, me peçam daí. Se a senhora quiser fazer uma pasta no Moodle para enviar esses livros que você acha importante, eu agradeceria. Uhum. Então tá, vou fazer. Então. Eu tenho muita coisa que eu vou juntando e, como eu gosto de ir por essa via mais decolonial aí, né, para a gente abrir a cabeça e lutar contra os preconceitos, então eu vou juntando muita coisa, vou baixando e, nossa, e sempre que possível eu trabalho com esses textos, né. Então, mais o texto da Guacira, né, ele vai colocar essa questão mais da escola, então, a escola é o lugar das divisões, né,
A escola é um microcosmos do que acontece na sociedade. A sociedade é toda dividida, né, entre ricos e pobres, né, principalmente católicos e protestantes, né, mas as outras religiões também, enfim, né, meninos e meninas. Então, é um lugar da diferença mesmo. Né? Mas como é que se produz, né, essas diferenças e qual o efeito sobre as pessoas, né, dessas diferenças? Então, vai começar falando desde o lugar, do prédio, né? Cada um de nós, se começar a pensar, lembrar das suas salas de aula que teve na infância, ou vocês aí nos seus estágios, né? Aí eu fiquei trazendo umas imagens, assim. Em geral, né, você vê isso, claro que pode ter algum, né, mais estejam juntos, meninos e meninas, mas em geral, né, existe uma separação, até na hora de fazer os trabalhos, em geral se formam mais grupos, né, separados de meninos e meninas, não sempre, claro, mas, né, em geral, enfim, dependendo da situação, da própria socialização, em geral também, meninos separados de meninas, né, nas brincadeiras, enfim. Aqui o formato da sala de aula, eu peguei essa imagem aleatória, assim, na internet, né, porque é a imagem tradicional também, né, e que aí eu já fico viajando várias coisas quando eu vejo esses temas, porque é a sala de aula tradicional, que também, na verdade, a nossa sala ali da Unicentro é mais ou menos isso, né, enfim, também. Mas isso me incomoda, assim, muitas vezes, esse formato, assim, tradicional, né, que aí os alunos estão de frente para a professora, né, então, assim, não tem interação entre os próprios alunos, né. Aqui já um formato um pouco diferente, circular, mas eu achei interessante essa foto também, porque você vê que, né, os meninos estão mais próximos entre si e as meninas, né, também entre elas. Você colocar alguma coisa? Prof, Uhum. eu já reparei tanto na minha vida como aluna, quanto no estágio. Eu não sei se vocês já repararam isso também, mas parece que as meninas são, no geral, muito mais bem comportadas do que os meninos. Os alunos, assim, que, digamos, são mais inquietos e também mais desrespeitosos, parecem, uns com os outros, de, tipo, puxar briga na sala, de ficar incomodando o colega, assim, geralmente esses alunos são meninos. Parece que tem todo esse problema aí de masculinidade, também essa coisa da feminilidade ser o corpo extradisciplinado, né, extra comportado, extra, tipo, já tive, assim, colegas, eu inclusa, que tinha, tipo, assim, na hora do recreio, assim, na sala de aula, vergonha, assim, de mastigar muito alto, coisas assim do tipo, que são muito da experiência feminina, né? E acaba afetando também o ensino, né? A gente percebe isso Totalmente. que o homem ele tem mais liberdade de expressão, né? Desde criança, né? Ele pode fazer isso, se expressar, falar o que ele quer, né? Influenciado assim quando, tem um fulaninho brigando com você lá, bate nele, faz isso, faz aquilo, né? E eu lembro que uma vez uma menina bateu em mim na escola. Porque eu fui defender uma amiga minha e levei uma surra enorme, que eu tenho marco até hoje. E assim, eu fui extremamente atacada porque eu tava na briga, da onde já se viu uma menina no meio de uma briga. E assim, sabe, foi ridículo, assim, eu recebi tanta coisa, assim. Tanto é que eu lembro que quando eu fui pra escola no outro dia, eu tava toda marcada, assim, toda ensanguentada. E as meninas, tipo, pegaram e falaram: tua mãe não bateu em você? Tipo, cara. Diziam assim, tipo, você tinha que. Eles iam te dar uma surra. Achei que a hora que você chegasse em casa iam te dar uma surra, porque da onde já se viu uma menina brigando na escola. Isso é ridículo, é horrível. E eu, assim, cara, eu fui defender a menina e eu acabei levando uma surra ainda, e ainda fui criticada e ainda me surrar em casa ainda. O que é isso? O que vocês estão pensando, sabe? Eu cheguei até perguntei pra minha família, não, imagina, minha mãe só queria me mudar de escola logo e tudo, e, né, levar uma surra em casa ainda, meu Deus. Os meninos desde cedo, eles acabam também, não só em momentos assim, que tem momentos também que eles estão sendo crianças e acho que a gente reprime tantas meninas que talvez pensa que os meninos devem ser tão reprimidos quanto, mas assim, em outros momentos em que realmente, assim, tá vendo
respeito entre os colegas, você vê muito essa coisa de, são meninos sendo meninos, sendo usado como desculpas pelos próprios professores, assim. Tipo, já vivi situações de colegas, situações minhas, inclusive, tipo, alunos conseguirem, assim, passar com assédio, assim, com assédio sexual e, tipo, nada é feito porque são meninos sendo meninas, assim, isso na sala de aula, no ambiente escolar. É um processo de virilidade, gente. E a escola é o espaço perfeito para isso. Sim, sim. E até a própria Guacira, né, comenta isso também, né, justamente que as professoras passam pano, né, uma expressão assim, para os meninos, porque aquilo é natural dos meninos, vamos dizer. Pode falar, Guilherme. É interessante, porque aí eu posso falar, né, porque eu também já fui tiazinho. A pressão que a gente sofre enquanto menino, ela não tem a ver com o medo, ela tem a ver com o quanto você consegue ser, o quanto você prova para os outros, principalmente, que você é bom em algo. A briga, quando ela é arrumada na escola, ela é para mostrar que você consegue bater realmente numa outra pessoa. Você não vai deixar ele olhar na sua cara e falar o que ele quer. E isso, como a Amanda falou, é um processo de virilidade tão doentio e problemático que se o aluno, ele é a criança é um menino e ele não tem um comportamento explosivo ou agressivo dentro da sala de aula, ele começa a ser taxado de é o gay da sala, é o nerdzinho, e aí ele vira alvo. A gente vai bater nele, porque ele é o mais fraco. E o mais fraco vai ganhar sempre, até que ele se rebela. Porque aí ele precisa também aprender a não apanhar. Então, a briga para o menino, ela é, infelizmente, é uma coisa quase essencial dentro da escola. Porque se você não bate, você apanha. Você não tem outra opção. Você não vai ficar de boa. Você vai apanhar uma hora ou outra. Você vai tomar um salve. Ou você vai ser a chacota da sala. E isso é um problema, é doentio. E aí, eu gostei muito do que a Beatriz falou. O quanto a gente que está saindo agora da graduação está preparado para uma sala de aula, mas não só para a sala de aula, para uma sala de professores. Eu trabalhei 2 anos com educação infantil e ensino fundamental 1. E é muito natural você escutar dentro da sala dos professores. Porque o tal fulaninho ali, o menininho, ele é afeminado. Ele vai ser gay. Você não escuta isso dos alunos, você escuta isso dos professores falando. Olha, porque ele só anda com menina, porque não sei o quê, porque ele é todo jeitosinho. Ou do lado da menina, porque aquela menina lá, ela é bruta, ela joga bola, não sei o quê, ela bate. Então, os próprios professores vão fazendo essa seleção e vão conseguindo doentiamente colocar isso na cabeça da criança. E isso é um problema, porque você vê que a estrutura ela não muda, porque também os professores não mudam, porque o senso comum ele não acaba com a graduação. Às vezes você pode ter 300 diplomas, mas você continua sendo ignorante. O professor olha, e aí a partir do momento que o professor é preconceituoso, ele olha para aquele aluno afeminado e ele já julga, predetermina o que aquela criança vai ser e a rejeita já na escola. Porque ele é afeminado, então ele vai ser gay, porque eu estou dizendo, então eu não quero mais ele dentro da minha sala de aula. Eu vou deixar ele excluído dentro da sala. Eu vou passar atividade para todo mundo de um jeito e para ele eu vou passar de outro. Sim. E isso é natural, é evidente dentro da sala de aula. E aí o quanto de gente está preparado para quebrar isso? Porque na mesa onde sentam 3 pessoas que são preconceituosas e você está junto, ou você fala contra ou você aceita o discurso. E aí como a gente está preparado para falar não? Isso é o que a gente tem que definir para a gente. Porque, como diz no texto, a escola é um local de predeterminação de você adestrar um corpo e adestrar a mente. Ou a gente se rebela, ou a gente vai só acompanhar. Porque nada muda sozinho, né?
Sim. E fica ainda mais complicado quando somos, por exemplo, professores mais novos, né, estagiários, assim, né, porque a gente acaba tendo que aguentar. Eu tive uma experiência em escola particular também, e essa coisa do problema do gênero, de discussões e tudo mais, questões tipo de tópicos de esquerda mesmo, fica ainda mais complicado quando a educação infantil, porque tipo, muitos professores acabam fazendo, por exemplo, aqui na cidade, que eu acompanho, assim, porque durante o magistério eu fiz estágio em várias escolas aqui, e aí de educação infantil, né? E, assim, normalmente são professores que fazem o magistério e dificilmente fazem pedagogia ou vão para a faculdade, assim. Normalmente ficam estagnados naquela formação e não discutem questões, assim, né? Como as que a gente discute na universidade, né? Que são extremamente importantes para levar em sala de aula. Então a gente percebe isso muito na educação infantil, principalmente na educação infantil, né? A gente vê isso, né, nas escolas, nos colégios estaduais normais ali e tal, mas é muito na educação infantil e na rede particular de ensino, né? Uhum. E é um espaço que podia ser super aproveitado para essas questões de gênero e sexualidade, né? Porque é basicamente uma criança ali que precisa conhecer o corpo, precisa entender que não é natural os estereótipos que são colocados em cima dela e tudo mais. É um espaço perfeito a educação infantil para isso, sabe? É óbvio que todo o resto também, mas principalmente ali, eu vejo assim, pelo menos. Um exemplo que eu vi disso também, não só pela questão de gênero, mas uma experiência que eu tive numa escola também, numa sala de alunos especiais, que eram vários alunos ali, com diferentes dificuldades, assim. Tinha desde aluno cego, aluno surdo, tinha vários ali na sala. E a professora, era muito evidente que ela não tinha muita formação, assim, sabe? Foi mais uma professora que fez ou só o magistério e parou, ou fez algum curso muito rápido, né, e não buscou especialização, que ela era extremamente bruta dentro da sala. Ela pegava uma régua, assim, e batia na carteira. Isso foi há 4 anos atrás, que foi o meu último ano de estágio, que eu lembro que foi numa escola municipal. E tinha vários alunos de várias idades, né, com vários problemas ali, e ela se estressava com os alunos. Eu lembro que eu e mais umas 2 colegas, se não me engano, a gente foi de carteira em carteira, né, tentando auxiliar os alunos ali durante o estágio, né, seja para alfabetização, alguns que estavam um pouquinho mais avançados, e ela batia a régua, xingava eles, era ridículo, era horrível, assim, horrível. E a gente vê se nessa situação já é assim, imagina uma questão de gênero, então, sem condições. Sim. E volta também a questão do ensino, né? O ensinar a ser professor, ensinar a ser historiador, ou educador, pedagogo, o que é. Porque você fica pensando, assim, como que essa pessoa se formou, né? É a primeira coisa que eu penso, pelo menos, fora geralmente que ser humano horrível, como que essa pessoa se formou, como que essa pessoa tá nessa posição, né? Porque, assim, é uma coisa que nem eu tava conversando com a minha colega esses dias, que as pessoas têm essa coisa de que historiador é de esquerda, porque comunista, isso, aquilo. Mas é que, assim, depois que você estuda a sociedade, você estuda o mundo, você estuda as coisas, é meio difícil você continuar tendo essas posições. Sua cabeça deveria ser outra, porque você deveria estar tendo contato com essas discussões enquanto educador e também enquanto aluno, né? Porque esse aluno vai virar um educador, talvez um dia, né? No caso, quando a gente fala da universidade ou do magistério. E é uma coisa assim que, tipo, vai na própria epistemologia da coisa, de que são péssimos historiadores, são péssimos profissionais que estão nesses cargos, e o pior é uma coisa tão cristalizada que você chega lá e tenta mudar isso, não, porque Paulo Freire vai converter todos os brasileiros em minions lulistas, sabe? Então, tipo... Não, é muito complicado mesmo, né? E pior é que tem historiadores, historiadoras de direita, né? E cada vez tem aparecido mais, pelo menos, né? Embora se tenha esse senso comum aí que todos seriam de esquerda, né?
Nossa, tem que ter coragem, meu Deus do céu. Mas tem, né? Tem. Eu acho que ainda é a minoria, né? Felizmente, mas tem. Né? E Professora, oi, pode falar. com esse debate de questão de gênero na educação infantil, tem sido trabalhado bastante. Tem vários projetos, programas agora para se trabalhar. Só que a gente fica muito, né, no caso, eu falo por mim ali, pelo nosso trabalho, pelo nosso desenvolvimento com as crianças, a gente fica limitado com a família também. Porque tem famílias que não aprovam, tem famílias que não aceitam. Então a gente tem que ir trabalhando e analisando e vendo o que a família vai aceitando. Trabalhar, porque tem casos e casos. Então a gente trabalha o gênero, vai trabalhando com a criança, vai explicando desde bebê, desde o do berçário ali. Mas a gente vai avançando dependendo como a família vai permitindo. Vocês Porque usam a senão... palavra gênero assim mesmo? Não, como é que... Sim, a gente usa... a gente não especifica assim, a gente procura trabalhar amplo, né? Deixar eles à vontade, explicando o masculino, o feminino, mas explicando também as formas, o conhecer, tudo, tentando... como que eu vou explicar, professor? Porque para criança a gente explica de outras maneiras, né? No lúdico, nas brincadeiras, a gente não utiliza assim, o brinquedo de menina, o brinquedo de menino. Não, é tudo de todos. A cor de menino, a cor de menina. Não tem. Aqui a gente não usa esse limite. A gente explica o gênero masculino, o gênero feminino, mas não tem essa limitação de objetos de um e objetos de outro, sabe? Só que daí a criança já traz aquele conhecimento de casa. O carrinho é do menino, a bola é do menino. Então a gente tem que fazer tipo uma desconstrução disso, que às vezes a família não permite. Então tem essa limitação. Às vezes não é só uma questão da escola não se empenhar, da escola não querer mudar, da escola não... dos profissionais não colaborar. Às vezes, no caso, a gente tenta, mas tem que fazer toda uma desconstrução histórica, cultural, para poder modificar. E isso, eu acho que vai ser uma mudança, assim, eu vejo demorada. Vai ser bem, bem demorada, porque muitas famílias vêm naquele parâmetro ainda, naquele tradicional. Sim, a maioria, eu acho. Que não aceita, né? Então, você vai trabalhando isso com a criança. Vamos supor, a gente faz uma atividade para a criança levar para casa, de uma caixa surpresa. E dentro tem uma boneca, um urso, alguma coisinha. Mas quem leva é o menino. No outro dia, o pai vem que é uma fera. Como que vocês mandam uma boneca para o meu filho? Sabe? Então, essa desconstrução de que menino não brinca com boneca, que o gênero masculino não brinca com boneca, que o gênero masculino não brinca de casinha, é muito complicada. Não, e o fato de um menino brincar com uma boneca não vai transformá-lo, né, em gay, só por isso. Isso! Eles têm essa percepção. Que daí a família vem lá e diz assim: vocês estão transformando meu filho numa menininha, sabe? É bem complicado. Meu Deus. Nossa, acredito. Guilherme. Ano passado, eu tava com meu cabelo maior, né? Deixei ele crescer no ano passado.
E eu tinha uma turma de pré-5, que é muito bacana. Eles não têm papas na língua, né? Eles falam mesmo. Então a gente brincava todo dia de manhã. E suava, atrapalhava, caía no olho. Até que um dia que eu falei assim, eu não vou mais ficar, né, sofrendo. Peguei, amarrei meu cabelo. Então, meus alunos ficaram assim. Mas não demorou 5 minutos para um aluno falar assim, nossa, professora é uma mulher, não sei o quê, porque é o dele. Meu E aí, Deus, você explicar para a criança que cabelo é só cabelo, né? meu Só que Deus. aí eu tomei uma decisão. Eu falei assim, não, tudo bem, vai estranhar, vai. Mas eu nunca mais dei aula para aquela sala de cabelo solto ou de nada. Eu ia com o cabelo amarrado. Até que os alunos começaram a me defender de um aluno. Porque ele falou assim, que meu pai falou não sei o quê, os outros falaram, fica quieto aí, que o professor não tem nada a ver, o cabelo dele é muito legal, não sei o quê. Então, são as pequenas coisas, mas a gente não pode esquecer que o aluno é um ser completo em si, ele tem muita coisa dentro dele. E tem famílias também que Mas não são desse jeito, né, que a gente fala, né? Tem famílias que são abertas a esse assunto. Então, é muito interessante a gente ver aqueles relatos de experiências, tipo, no Facebook, né? De aqueles testes que eles fazem, tipo, com câmera escondida. Um que eu vi uma vez foi de uma menina que ela tava com uma camiseta, que ela não queria entrar na piscina, se não me engano, com biquíni, alguma coisa assim. E aí o cara não queria deixar ela entrar. Aí foi uma galera defender ela, assim, tipo, não, ela vai entrar, o que que tem, sabe? Então, isso é muito interessante. E tem isso, né, na criança também, porque tem famílias que pensam como nós, né? Não tem esse problema sobre isso, para falar sobre isso, né? E tem que conhecer bem, né, gente? Como sempre, então a gente sempre fala isso, né? Conhecer bem a tua turma, né? Os alunos, os pais, né? O local, o contexto da escola, da tua turma é fundamental, assim, para tu saber até onde tu pode ir, como que tu pode, né? Não abordar, talvez, às vezes, não tão escancaradamente, às vezes buscando, né? E indo devagarinho, entrando no tema e tal, mas às vezes assim, entrar de sopetão, hoje vamos falar sobre gênero, né? Aí tu estraga tudo. Então, assim, inclusive uma das coisas da aula que a gente gravou hoje, né, com o Jefferson, às vezes você consegue colocar muito tema dentro de uma outra discussão. O tema é Brasil, e você entra, né, com alguma participação feminina, entra com alguma questão assim que você consegue entrar e daí a partir dali puxar alguma coisa mais e aprofundando, né? Às vezes tem que ver direitinho a maneira de fazer as coisas, porque às vezes realmente, né, você pode pôr tudo a perder se não fizer um bom planejamento, uma boa, né? Eu não sei, a Bruna estava antes aqui, não sei se ela queria comentar alguma coisa, por acaso, se quiser. Prof, concordo com tudo, muita coisa aí também já passei. Na escola, né, também eu sou uma jogadora de handball e tive bastante dificuldade na escola porque o handball ele é um esporte, não é delicado, né? Então passei alguns bullying aí, de me acharem que eu era sapatão, que eu era lésbica por jogar handball. Assim, bem terrível. Nossa, imagino. Mas isso que vocês estavam comentando antes, né, tanto da feminilidade quanto da masculinidade, né? Fiquei pensando várias coisas. Isso é bem importante, vocês podem achar que é básico, né, mas não é. A diferença que é construída, né, como os corpos são tratados, como são domesticados ou não, né, tanto pela família quanto pela escola, né, como o Guilherme falou, né, o menino ele tem que estar sempre mostrando que ele é capaz, né, que ele consegue ganhar as brigas, né, enfim, e aí, se for preciso usar violência, tá perdoado, né, se ele precisar se espalhar, precisar de mais espaço, né, enfim, tudo isso é compreendido, vamos dizer assim, pela família e pelos professores, né, e já a menina é um corpo que tem que ser, desde o início, né, domesticado, dócil, oprimido, né? Porque não pode, né, muitas vezes se manifestar
da mesma forma, com a mesma liberdade com que o menino, uma coisa básica, né? E depois, gente, o problema todo, né, que aí também, dentro dos estudos de gênero, tem gente que estuda justamente essas questões, né, do corpo, como que os homens lidam com os seus corpos depois de adultos e as mulheres lidam com seus corpos, né? Por que será que tantas mulheres não conseguem sentir orgasmo, por exemplo, quando são Ou adultas? deixar os pelos crescerem, por exemplo. Sim, não pode, né? Então, assim, tudo isso passa por toda essa construção desde o ensino, né, da idade lá de educação infantil, desde que, né, pequenininhos, sendo educados, né, dessa forma a ser meninos, ser mais agressivo, ter mais liberdade, poder se expressar, e o corpo e a mente, né? E as meninas ao contrário. Então, tu reprime tudo nas meninas e permite, né, a expressão corporal dos meninos. Então, isso vai ter uma consequência depois ao longo da vida, né? Que o corpo da mulher é o corpo mais cerceado, né? Acho que algo que eu acho muito horrível, assim, nojento, situações, assim, da sexualização dos meninos, né? Dos meninos pequenos. Tipo, meu irmão aqui, ele tá dormindo aqui em casa hoje, vocês veem aí ele direto na tela. Ele quer aparecer mesmo, ele fica assim pra aparecer. Pois é. E aí, no meio aqui, já aqui em casa, já tem muito dessa. Ai, e as namoradinhas como estão? Ah, você já tem mais 7 namoradinhas. Ai, você beijou não sei quem. Ah, e tipo, incentiva, assim, sabe? E numa outra situação. E tipo assim, eu fico assim. Tipo, sabe? E aí, o que eu vou fazer? Ele nem mora comigo primeiro, ele mora com a minha mãe. Então, eles falam, eu vou perder, porque tem 10 contra mim aqui. E outra situação também que eu acho muito, muito tensa, assim, que eu vi uns relatos de um menino que foi abusado, uma criança que foi abusada pela babá. E os comentários, vocês devem ter visto, com certeza. Ai, que menino de sorte. Ai, que... Cara, dá vontade de vomitar, assim, é nojento. Eu penso no meu irmão, eu penso numa situação dessa. A gente liga, né? Eu não tenho filho, mas quando eu penso numa criança, eu lembro do meu irmão. E eu penso, meu Deus, eu ia, sei lá, sabe? E é revoltante, assim, os comentários. Nossa, que bom, que sorte que ele teve, né? A criança, assim, tipo, de 5 anos, a babá de 20 e poucos anos, e aquela sexualização do menino, sabe? Como se ele já fosse um adulto, como se ele já pudesse fazer tudo que ele quisesse, sabe? Então, é muito nojo, assim, uma situação dessa. E se fosse menina, não ia ser assim, né? Exatamente isso, tanto é que tem os comentários, né, de muitas mulheres, a maioria das vezes, defendendo essa situação, né, falando, engraçado que se fosse um babá cuidando de uma menina e o cara, né, estuprasse a menina, iam querer linchar o cara, iam querer matar o cara, mas daí na situação contrária é visto como a coisa mais linda do mundo, tipo, é ridículo, ridículo. Sim. Eu até tinha colocado umas coisas aqui, mas estão falando bastante e é bom também. Mas eu comecei a buscar, né, imagens aqui para a aula e encontrei umas coisas escabrosas, assim, meu Deus, que eu não conhecia, pelo menos dentro da propaganda, né? Essa aqui, algumas imagens que eu pesquei, mas tem muito mais, até eu vou colocar os links ali para depois vocês darem uma olhada, se indignarem, assim. Tipo, essa propaganda aqui da direita, né? O cara deitado na cama e ela servindo ele, tipo, ali diz, né, mostra ela que o mundo, né, é para os homens, então, assim, meu Deus, e é uma propaganda de gravata, depois eu fui ver que essa Van Helsing aqui tem uma série de outras propagandas machistas, assim, né, incrível, assim. Eu vi que um fotógrafo essa semana fez um trabalho invertendo os papéis e essa propaganda tinha, nossa, ficou muito sim, sim, eu postei isso. Então foi eu vi. Exatamente, que eu fiquei assim, e ele pegou e fez várias dessas propagandas machistas e colocou o homem na situação da mulher. Eu vou mandar o link para vocês. Eu vou juntar um monte de coisa e mandar para vocês que eu achei. Assim, ridículo, sabe? Tipo, ninguém, nem o homem nem a mulher tem que passar por isso, sabe? Mas eu achei legal que ele fez para mostrar o ridículo da situação, né? Parece que quando a mulher tá ali não é ridículo, né? Parece que hoje em dia, inclusive, esse tipo de coisa não é tão explícito assim, não é mais aceitado, mas tudo bem mostrar a mulher de biquíni na propaganda de cerveja, ou
aquelas mulheres, assim, se derretendo pelo cara da propaganda de desodorante ou qualquer merda do tipo. Uhum. Ainda continua, né, tendo isso, né? Ou então é o corpo feminino usado para vender coisas que não tem nada a ver, tipo assim, é só uma mulher bonita, né, bem vestida, do lado de um carro, de uma cerveja, né? Lembram aquela verão, né? Aquela guria super bonita, acho que era da escola, né? Se eu não me Vai engano. verão, vem verão, e não Isso, sei o que isso. lá. A guria toda gostosona lá e tal, para vender cerveja, né? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, assim, usar o corpo feminino, nossa, isso é muito, muito, né? Prof, inclusive, só uma curiosidade, tem esse jogo que é Postal 2. Ele é um jogo, assim, que teve muitas críticas a ele. Ele é um jogo que não devia ser para crianças, mas ele é super violento, e a graça dele é que ele é super violento. Mas não só todas as personagens femininas estão vestidas, assim, com algo que mal dá para chamar de roupa, como eles sabiam que o público principal deles eram meninos pré-adolescentes cheios de testosterona com vontade de matar gente no computador. E eles sabiam disso. E eles faziam eventos em shoppings que ali, tipo, no início dos anos 2000, principalmente nos Estados Unidos, era, tipo, o lugar para todos os adolescentes e pré-adolescentes, né, ficarem. País de primeiro mundo é foda, né? Mas eles montavam os stands lá para promover e chamavam essas modelos eróticas, assim, parecendo assim, paniquetes com fio dental escrito Postal 2, e elas vendiam os jogos para esses meninos de 11, 12, 13 anos, assim. Enfim, só uma nota sobre pedofilia e A maioria coisas. dos jogos é assim, na verdade, né? A gente cresce, tanto que eu jogava muito Mortal Kombat com meu tio, e sempre foi assim, né? Todas as mulheres com roupas sensuais, assim, né? Aquela coisa que é gostosa. E é ridículo isso, junto com a pornografia, dá os resultados que a gente tem hoje, né? De homem aí. Maravilhosos. Bacana a gente pensar essa questão, porque a gente é tão atrelado a um sistema de produção do modo capitalista que a gente acaba olhando qualquer pessoa. E aí, nessa relação de homem e mulher, a gente acaba projetando a pessoa como mercadoria, como posse. E é esse sentimento que faz com que a gente reverbere propagandas onde a mulher está de joelhos, a mulher é uma posse. Mostre a ela. Ela te serve, ela está ali para isso. Então, a gente tem que pensar que o modo com que a gente se relaciona com o mundo, ele reflete nas nossas relações interpessoais, né? Sim. Eu queria mostrar para vocês aqui, quando eu entro aqui, aparece a página ou não? M de mulher aqui, tá aparecendo? Não. Não. Acho que eu tenho que... Peraí, acho que eu tenho que parar esse compartilhamento e entrar no outro aqui, tá? Meu Deus, M de mulher é um desespero, senhor. Eu olhei muito essa página já dos meus 14 anos. Meu Deus, é tenso. Peraí, vou mostrar uma coisa para vocês assustadora. Deixa eu só aqui... tem uma coisa engraçada e uma assustadora. Qual que eu vou mostrar primeiro? Vou ver aqui. Esse aqui agora tá aparecendo? M de mulher? Não, peraí. Tá. Sim, agora tá. Tá. Sim. Tá. Aí, olha só, um livro didático de medicina, tá? Que foi usado pela Federal da Bahia até, enfim, e quem produziu foi um tal de Med Grupo, tá? Então, assim, aqui começa, vai ter como refazer o relato para vocês, mas eu posso mandar também os links, tá? Que, assim, os estudos de caso, tá? Principalmente ligado à ginecologia, tá? São absurdos, tipo, esse aqui faz esse desenho aqui como se fosse, assim, uma mulher que tem um problema vaginal, que quando ela vai ter relações sexuais, sai um cheiro de podre, que nem ela própria aguenta o cheiro dela. Então, eles fizeram todo um relato para colocar isso, a situação dela, pessoal,
entendeu? E bota uma mulher desenhada cheia de coisa podre, assim, peixes, coisas como se só indo um cheiro podre, e olha o médico, né, todo verdinho tampando o nariz, tá? E ali popular, né? Popular, sim, né? Pobre, né? eu vou mandar para vocês lerem, porque, assim, olha esse aqui, então. Linda Michele, 30 anos, é uma mulher atraente que terminou um relacionamento, blá, blá, blá. Olha o desenho que eles fazem. Olha isso. Não, assim, eu não tenho palavras, assim, quando eu vi isso aqui, meu Deus do céu. E aqui é um terceiro caso também, de uma que seria madrinha de bateria, e todo, assim, para contar um caso de doença venérea, ou nem venérea, assim, uma doença que a mulher tem, enfim, né, ginecológica, eles fazem toda uma sensualização, um julgamento da vida moral da mulher, um desenho estereotipado, tipo assim, né, isso é um material que médicos estudam, para vocês terem uma noção, né, de que o buraco é muito embaixo. E aí uma das alunas, óbvio que tinha que ser uma mulher, né, uma aluna, se sentiu muito mal e escreveu para assim, a direção da editora, né, quem produziu o material, reclamando, e aí a resposta, até tem um e-mail aqui, né, que eles responderam: prezada Heloísa, né, que é o nome da menina, somos contra a agenda do politicamente correto. Olha a resposta. Sugerimos a todos que não gostem desse estilo que não usem nosso material, especialmente aqueles que não pagaram por ele. Essa é a resposta, né? Eu vou mandar o link para vocês, assim, analisarem o negócio, né? Eu fiquei chocada, assim, realmente. Né? É uma coisa que tu não imagina, né, que um livro didático de medicina, né, tenha algo assim. E um outro aqui, só que eu vou compartilhar também, peraí. Ao mesmo tempo, é uma ironia esse site publicar isso, porque a quantidade de coisa machista e ridícula que ele já postou e eu já consumi É a mesma coisa com todas essas revistas femininas. É porque agora tá da moda ser feminista. Girl power. Sim. Eu acho que é mais repensando o espaço de relações de poder do que uma moda, na verdade. E, tipo, isso é bom, na verdade. Eu Isso não é vejo bom. problema. Mas parece que tem uma comercialização, né, das lutas sociais. Sim, porque é uma mídia, mas é uma repensando relações de poder. Sim, justamente. Esse seguinte, vocês estão enxergando aí direitinho? Sim. Então, vejam só. A ideia é interessante, né? Porque é o manspreading, né? Essa coisa do homem sentar com a perna aberta, né? Eu imagino que as meninas aí já devem ter vivido alguma situação, tipo, você, né, vai viajar num ônibus, você tem que ficar lá, né? Às vezes se encolhendo porque o cara se espalha, né? Enfim. Eu sou a pessoa que força de volta, tô nem aí. Não, eu também. Eu pego, tipo, quando começa a me encostar na perna, eu faço força, assim. Aí, às vezes, o cara, né, volta, as pernas ficam, geralmente se sentem, aí eles se tocam, né? Aí, mas eu sei que eu achei engraçado, assim, que, tipo, né, a mulher, então, pega e faz, eu pensei, eu vou fazer assim a próxima vez que acontecer comigo. Mas aí, por outro lado, olha o nomezinho que aparece na parede, né? Porque isso aqui é como se fosse dentro do metrô. Li, né? Então também tem a coisa mercadológica, vejam, e ela tá de calça jeans, né? Então é uma propaganda da calça Li, né? Se aproveitando justamente como vocês colocaram, né? Que essa coisa do feminismo, né? Da igualdade feminina tá na moda, então. É muito interessante, é lógico, a utilização, né, de propagandas assim, incentivando o feminismo, né? Só que aí a gente tem que ver também essa questão da limitação, né? Porque até onde o teu feminismo vai? Né? Tipo, o teu feminismo vai até o teu padrão, até você branquinha e tudo mais. Aí chega uma outra parte do feminismo, já daí tanto faz. Aí, pra mim, indiferente, né? Já não se tem voz, assim. Então, é muito feminismo branco também demais. E outra coisa não é chega que a o ser uma... capitalismo tá ligado com o patriarcal, né? Então, Exatamente. é você vender uma moda, primeiro, é uma modelo magra, segundo, ela é super bonita. Extremamente então, magra. é um feminismo para mulheres ricas, brancas, que não vão ter acesso primeiro a essa marca, às mulheres periféricas. Então, é esse feminismo que, sinceramente, é um descaso para o movimento, porque atrapalha demais, porque, tipo,
A todo momento você tá ali querendo falar da beleza do corpo humano, do corpo da mulher, das suas variáveis, beleza? A marca tá vendendo uma calça, Estereótipo. né, o estereótipo da beleza que Sim. o homem gosta, que é esse padrão. Então, uau, Sim. que empoderamento. Sim. Use salto para você mesma. Passe batom vermelho para você mesma. Fique gostosa para você mesma. Mas nunca deixe de consumir os nossos produtos. Né? Então, é complicada a coisa. Eu sempre desconfio muito, né? Gente, se não tiver como premissa, né, destruir o capitalismo, sabe? Não, que feminismo é esse, né? Que movimento negro é esse também, né? E homofóbico, enfim. Você tem que ver que o sistema é a raiz de todas essas outras opressões. Se não consegue enxergar isso, né? Gente, então acho que chegamos ao horário, né, do final da nossa aula. Vocês vão ter aula ainda com o Fábio, né? Então, eu vou colocar o material, que no fim não consegui apresentar tudo, que lá tem mais links também, e vou mandar um monte de coisa para vocês. Ixi, eu mudo de gênero, tá? E mandar alguns livros também. Então, assim, para a semana que vem, daí segunda, eu vou colocar lá a presença, vou colocar o link para o YouTube, então vou colocar lá não listado, né? Vocês podem assistir, mas não vai ficar, né, para todo mundo. Mas aí eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal. Porque um dia, né, ele pode se transformar um canal de verdade. Então, já é bom, né? Enfim, mas aí eu mando o link para vocês, tá? Na real, a gente tem vontade de criar alguma coisa, né? Eu tenho muita vontade de publicar no Instagram, fazer uns videozinhos assim e tal. Só que eu sei que, assim, no máximo 3 da sala vai ver e mais uns 2 por curiosidade e nunca mais vai entrar lá, então. Mas eu tenho vontade, assim, parece que dá mais vontade ainda de se dedicar a ler mais, assim, mas é conteúdo. Sim. Eu não vejo a história funcionando de um jeito muito, vamos dizer, que seja bastante inclusivo e útil se a gente não tomar lugares da mídia, porque é isso. A gente consome um podcast de historiadores e historiadoras, canal e Instagram, tem muita, muita coisa na internet que a galera tá produzindo, sabe? Só falta a gente consumir e fazer com que isso incentive para que a gente também faça a mesma coisa. Eu vejo muito, eu também, eu consumo bastante. É uma coisa só que eu vejo que tem bastante visibilidade, é coisas assim, tipo, curiosidades. Sabia que o imperador tal fez isso o dia que ele foi em tal lugar? Tipo, é isso que tem visibilidade, porque, tipo, é curiosidades, coisas rápidas, assim, que o povo lê e, né? Mas eu vejo bastante, eu sempre tô me inscrevendo em canal, sempre tô acompanhando o Instagram também. Por isso que tem que ser, tipo, de historiadores e historiadoras mesmo. Eu acho que é mais viável do que qualquer pessoa falando sobre história. Não que outras pessoas não... Tipo, a quantidade de seguidor de uma página de história mesmo, uma quantidade de seguidor de história e curiosidades históricas. Tipo, sabe? É muito maior, assim. Não, que as pessoas não possam falar de história, né? Não sendo historiadores e historiadoras, mas a gente também faz esse tipo de coisa. Então, por que não consomem coisa da gente? Enfim, questões sobre mídia e história que tem a ver com gênero também. A gente vai trabalhar sobre isso no segundo semestre, a gente pode fazer mais discussão sobre isso, a gente pode até pensar em, se vocês quiserem produzir alguma coisa também, né, fazer em grupos, acho que a gente, né, já aproveitar que a gente está nessa coisa virtual aí, seria interessante também pensar nisso, produzir podcast, produzir vídeo. Eu gosto muito disso, né, mas vocês também têm que, né, querer e tal, acho que seria... E conteúdo pra gente mesmo, né, porque eu vejo, assim, principalmente no começo da faculdade, que a gente tá meio perdidão, assim, né, que, por exemplo, pega um livro bem tenso, assim, tipo, de um autor foda, assim, daí você não tem conhecimento daquilo, às vezes a aula não foi suficiente, e daí você vai procurar no YouTube, por exemplo,
não tem nada, ou muito raramente encontra alguma coisa. É por isso que eu tive vontade de fazer um canal para falar sobre isso, assim. Mas aí dei uma desanimadona, assim, mas eu acho ia ser muito importante, mesmo que não tivesse muita visualização, mas que ajudasse, tipo, pessoas como eu, assim, que ainda sou muito perdida, mas que entrei na faculdade muito pior, assim, e eu sempre recorro ao YouTube. Então, tipo, quando não tem, eu fico assim, puta que pariu, e agora? Só às vezes tem um nicho, né? Que tu acha que não tem e ainda tem, né? Que a gente pode inserir aí, né? A gente pode também fazer um dia, tipo, cada um traz vários canais de historiadores e a gente faz uma campanha assim, tipo, todo mundo na sala se inscreve, assim, né? E fazer algo assim também seria interessante. Super apoio. Sério, eu tenho uma lista gigante de pessoas para indicar que fazem trabalhos muito legais e não têm reconhecimento. Não, Nossa, e é muito pensar. bom porque dá pra, tipo, principalmente no Spotify, dá pra baixar e, tipo, por exemplo, né? Agora a gente tá em ED, né? Mas, por exemplo, a galera do busão que pega todo dia, Claro, coloca ali no fone, vai ouvindo, né? Sim, Porque a gente consome muita música, a gente consome muito usar o fone de ouvido. Então, tipo, é uma coisa assim, e é bem legal. Tipo, um pouquinho antes, né, do fim de começar a pandemia, eu colocava uns podcasts. Não era de história, mas mesmo assim, né, já era super legal ouvir alguma coisa enquanto estava no caminho. Sim. Não, vamos pensar assim, sério, porque é uma coisa que eu tenho, na verdade, um canal que eu tô desenvolvendo, mas é mais para minhas pesquisas. E aí depois eu mostro para vocês também, mas é focado já, porque eu tive uma pesquisa que eu desenvolvi com bolsistas e tudo, no personagem que eu na verdade, eu já estou acabando a pesquisa, mas aí que a gente conseguiu fazer o canal. Depois eu mostro para vocês direitinho. Mas eu tenho vontade de fazer um canal meu, assim, também mais nessa tratando os temas que eu gosto, né? E que eu acho que, né, são importantes, enfim. Acho que todo mundo pensa assim, né? Ainda mais com essa onda de EAD, né? A gente está vivendo muito nessa coisa de ter que falar, né? Esse mundo virtual. Então, isso também desperta na gente, né, vontade de ter essas conexões, né? Ocupar esses espaços, né? Mas então tá, gente, eu vou colocar então bastante coisa lá no Moodle. E daí, assim, semana que vem, então, é para vocês assistirem a aula que está gravada aí do Jefferson, tá? E assim, eu vou colocar uma tarefa, então, que é semanal, mas eu vou ficar, né, como eu fiquei online, né, como assim, eu estou online ali na segunda noite e na sexta noite. Eu posso abrir igual uma live aqui para, né, se vocês tiverem dúvidas, comentários, coisas assim, mas a ideia é que vocês escrevam na tarefa lá um comentário positivo, negativo, uma crítica, uma pergunta, alguma coisa para dialogar com o Jefferson, assim, né? E aí depois eu passo para ele. Tá? Porque, assim, o debate comigo vai ser complicado. Porque ele, né, o ideal seria que ele viesse aqui e falasse, né? Então, porque ele apresentou mais a linha que ele pesquisa, né? Entende? Eu deixei mais, assim, livre para ele falar dos temas que ele, né, costuma, enfim. E daí, na outra semana, então, a gente começa as apresentações daí. Tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre o trabalho, né, entre em contato. Mas na sexta-feira também, como eu vou abrir a live daí também, acho que quem é que vai apresentar sobre cinema, que acho que vai ser primeiro? Tu? Tá. Aí a gente conversa mais também daí na sexta, qualquer coisa, se tem alguma dúvida. Eu também vou falar de cinema, não sei, tem vários assuntos. Tá. Mas então tá, por hoje acabamos, senão vou invadir a aula do professor. Tá certo, então, pessoal? Deixa eu só parar aqui de gravar. E continuamos.